O que foi que nós descobrimos, soubemos? Eu vou sempre usar o plural porque era o grupo, né? A gente era muito unido. Mesmo que a gente brigasse, mas nós éramos muito unidos. Nós começamos a descobrir, assim, que o sacerdote queria fazer algumas transações proibidas nesse lugar de trabalho. Corrupção, desvio de dinheiro. Supostamente, nós descobrimos que ele tinha práticas de religião matriz afro-africana práticas de candomblé, práticas supersticiosas, isso é o fim, nossa. O neopentecostal ter práticas que se aproximem do candomblé ou que se aproximem de qualquer religião de matriz africana, isso é o fim. Isso é um pecado mortal, Da mesma né? forma, então, nesse movimento de renovação carismática, isso não era E nada isso bem porque, visto, né? e isso, fundamentalistas, então, todos eles praticamente coadunam da mesma cartilha. E nós começamos a descobrir coisas mais pesadas. Por exemplo, que ele tinha um relacionamento com o motorista. O motorista dele era casado com uma mulher. E as coisas foram aparecendo Dele do padre, no do caso, né? padre, Do do padre. padre. Ah, E nós começávamos a receber muitas homilias de presente. E nós como assim? começamos homilias de presente, vou te explicar. É muito comum dos padres e de líderes religiosos eles tratarem mal os fiéis ou não falarem coisas diretamente aos fiéis e eles usarem o momento da pregação, entendeu? Que eles vão dizer que estão Para dar uma doutrinando indireta. isso, que não é uma indireta, é bem direta. Ao Entendi. invés de eles tratarem das questões, por exemplo, em reuniões, que eu já ouvi coisas macabras, eles levam para o momento do culto, não é? Essas questões. Então, nós recebíamos, assim, homilias, eu lembro, eu até fiz questão de anotar isso. Eu lembro que uma das homilias, ele fez, na hora eu sabia que era para mim, ele me fez uma acusação teológica, ele me chamou de ignorante teologicamente. Eu lembrei bem direitinho. Deixa eu só procurar aqui. No Ele seu mapa. disse, no meu mapa, não sabe a diferença de um fariseu para um saduceu e querem me ensinar a ser padre. Aí eu fiquei, nossa, mas se a função dele é ensinar, eu deveria saber, né? A diferença de um fariseu para um saduceu. Então, essas coisas ficaram mais evidentes. Começou uma perseguição muito grande esse grupo, que em muitas questões o grupo estava certo. Como é que você é uma igreja que tem uma pastoral da sobriedade e você numa festa da padroeira, no padroeiro, você vende bebida alcoólica? Não tem, isso é um discurso que não se encaixa. Como é que você quer levar alguém para a sobriedade e você está lá oferecendo bebida? Mas vamos lá, que a coisa vai piorar. E esses problemas foram aumentando, aumentando, e nós fomos sofrendo sanções e fomos sendo excluídos de muita coisa, mas nós servíamos para o trabalho. Eu lembro que a paróquia recebia doação de queijo da Suíça e da Alemanha. E simplesmente esse padre colocava a gente como missão, junto com a senhora, para vender queijo para terminar a construção da igreja. Quer dizer, doações que eram vendidas. E eu, inocentemente, e muitos outros, até ele sofreu penalidades por causa disso, porque isso na época chegou ao bispo, que eu não sei como, nunca chegava, mas isso chegou, porque ele mexeu com interesses de políticos e quando mexe com interesses de pessoas que têm certo poder, as coisas são resolvidas, sabemos disso. E nós fomos vender. Eu digo, nossa, como é que eu fiz isso? Eu fico assim, até hoje pensando assim, como é que eu me submeti? Eu sempre me pergunto, eu sempre me questiono, como é que eu me submeti a esse tipo de coisa? E a bomba vem agora que nós descobrimos que uma menina do grupo teve um caso com o motorista do padre. Ai, nossa, não pode, né? Eu era da galera bem radical, mas isso não pode acontecer. Supostamente, né? Quando nós fomos descobrindo isso, e que nós fazíamos confissões regularmente, eu não lembro de ter feito nenhuma confissão sobre a homossexualidade, porque eu não precisava confessar nada, né? Já tava, olhava para mim e já via que era uma mulher. Então, assim, eu não precisava dizer muita coisa. Eu não lembro de ter feito nenhuma confissão, mas o grupo começava a se olhar e dizendo assim: Você se confessou essa semana? Confessei. Você confessou essa semana? Confessei. Nossa, esse assunto está muito parecido com a minha confissão.
E outros colegas do grupo também diziam: Nossa, isso foi um assunto de uma confissão minha. Nós não tínhamos segredos, a maioria, nós éramos muito, muito íntimos, Mas o porque assunto que aparecia na homilia, que assunto do exatamente? Não sei se eu nada. entendi. Do nada, o Assuntos sobre padre chegava a falar. sexualidade, assuntos sobre questões familiares, assuntos que eram muito pontuais para ter sido uma revelação. E ele trazia como se fosse uma revelação durante Não, ele a missa? trazia como reflexão do Evangelho. Hum. E eram assuntos muito pontuais. Era específico demais. Só que, supostamente, a bomba ainda vem. Quando estourou essa história desse relacionamento dessa menina do grupo carismático com o motorista do padre, ele procurou a família dela, ela tinha feito uma confissão e ele abriu toda a confissão para o pai e para a mãe desse membro do grupo. Isso Ele não foi. pode, né, Leilson? O padre tem Jamais que você. Não guardar pode. Código do, sigilosamente as confissões, né? Código do Direito Canônico, Catecismo da Igreja Católica, pode lá, se eu não estou enganado, o Catecismo é 1478, que eu ainda lembro, Hum. porque isso mexeu muito comigo, do Catecismo da Igreja Católica, tenho quase certeza. Isso não podia ser feito, ele fez. E nossas confissões eram constantemente abertas. Era só você juntar quem se confessou, que não era tanta gente, e você ouvir a próxima homilia. Isso virava o assunto, entendeu? Nós Ele não estava tínhamos se prova, inspirando nos pecados ali dos fiéis para poder trazer as reflexões. não era inspirando, eram diretas, não eram É, indiretas. Eram questões muito específicas, que a cidade é muito pequena e eu já sei que essa live foi divulgada lá, eu não vou trazer nenhum exemplo para não expor pessoas da época que ainda estão por sim, lá, sim, sim. entendeu? Mas isso Uhum. foi, assim, gravíssimo. O meu grupo todo, entendeu? Nós Sim. não fazíamos mais confissões na paróquia. Já teve período da gente juntar dinheiro, dividir o carro para ir confessar em outro lugar, Caramba. porque a gente sabia, mas a gente não tinha prova. Uma, uma característica muito forte do abuso religioso é porque o fiel não tem prova. Ele não tem como juntar e dizer assim, olha, ele está fazendo isso comigo. Um abuso Até muito silencioso, né, Leilson? muito, muito. Discreto. E você é colocado no lugar do demônio. Você está sendo usado pelo demônio. Você está mexendo com o ungido de Deus. Então você está sendo colocado em um lugar do inimigo das almas, daquilo que você combate. Você é visto como uma pessoa usada por Satanás. Nossa. Eu não me lembro de onde eu ouvi, se foi num testemunho cético aqui no canal, se eu li isso em algum livro, mas tem pouco tempo que a pessoa foi abusada pelo padre e ouviu assim: olha, você não conta a ninguém não, porque senão eles vão saber que você é gay. Olha como ele ameaçou, Sim. não foi nem por uma via mais mística, espiritual, foi de constrangimento, de olha. Até de culpabilização mesmo, né, da própria vítima. Ó, porque você Sim. está vendo o que aconteceu aqui? Você é gay. Então você está em pecado, você vai contar seu pecado para os outros? Mais ou menos essa mensagem que foi passada. E ele, sobre mim, ele tinha um poder ainda mais destruidor, porque ele sabia que a minha mãe frequentava. Como ele sabia que a minha mãe frequentava, tudo que ele me atacava, eu sofria em casa. Eu lembro que uma das últimas surras assim que eu apanhei assim, você bem nordestina agora, eu apanhei de murro de bufete do meu pai. Foi uma fofoca que ele foi um dos motivos do assunto. Então ele sabia que ele podia me oprimir muito mais. Tinha horas que ele pegava o turíbulo, né, que é aquela bolsinha do incenso, quantas vezes ele jogava assim em cima da gente, entendeu? Ele me dava banhos de água benta, isso aí eu não vou falar dos outros, mas isso acontecia comigo, sabe? É tanto que teve um dia que ele teve o despautério de ir na missa e dizer assim, olha, vocês que tiverem problemas uns com os outros, se abracem, se perdoem, e eu sempre fui afrontoso. Eu fui no meio da igreja e abracei ele, não é para ter problema, não é paz? O senhor não quer paz? Vamos ter paz. Aí ele pegou o microfone e disse: Eu tive muitos problemas com esse menino. Só que comigo, eu era o que sofria mais no sentido de a minha mãe participava diretamente e eu sofria duas vezes, e comigo, tirando o problema que ele teve com a coordenadora, comigo ele fazia da coisa mais macabra, porque ele usava a minha mãe.
ele era mais cruel, porque ele usava da fé dela, de crer que ele era o pai, que ele era o padre. A palavra padre quer dizer pai, quer dizer ser cuidado, né? Essa pessoa que cuida. Minha mãe é adotada, sem referência do pai. O pai dela faleceu muito cedo. Ela foi adotada, ela olhava para ele como um Deus encarnado. E, Leilson, uma coisa que o pessoal às vezes critica aqui no canal, e eu tento sempre que possível manter isso claro, não quer dizer que todas essas coisas abusivas feitas por esse padre que o Leilson está mencionando aconteçam em todas as paróquias, ou todos os padres são assim, não é esse o caso, né, Leilson? Você está especificando aí um sacerdote que teve vários desvios, vários atos abusivos, mas não que todos sejam assim. Ainda que a gente Não, possa encontrar uns ou outros assim com essas atitudes, né? Mas não dá para generalizar, né? Só para deixar isso claro antes que o pessoal chegue aí com tudo. Vocês estão generalizando. não estou generalizando, até porque eu ia para outros espaços e eu tinha conhecido padres maravilhosos. E eu Legal. vou dar um exemplo disso para calar a boca desses fundamentalistas que aparecem por aqui, mas apareçam para dar ibope. É, Pareça. eu sofri abuso na infância e eu senti uma culpa profunda por isso. Eu achava que eu era o culpado. E um Uhum. dia eu fui para uma confissão com o Frei. E eu contei a ele, eu disse, olha, eu me sinto culpado de ter sido abusado. Ele disse, meu filho, você não tem culpa de nada, não. Você foi uma vítima, meu filho. Mas eu pequei, meu filho, você não pecou, você está confundindo as coisas. Eu lhe acolho, eu lhe abraço. Foi a primeira pessoa que olhou para mim com amor e me tirou de um lugar de culpa. Que legal. O meu problema com a igreja e com comunidades carismáticas, de modo especial, que a gente vai chegar lá, são pessoas que elas não se trataram e foram para lugares onde elas deveriam ser uma referência de afeto e cuidado, e elas foram macabras, Uhum. que muitas vezes não trataram sua ferida, e muitas pessoas que tinham acesso e que achavam certos comportamentos como normal. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo. Espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau.